Você com certeza já ouviu falar sobre endometriose, mas você sabe o que é essa doença? Irineu, você não sabe nem eu. Para entender sobre a endometriose, é preciso recordar sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, que é composto por órgãos externos e internos. Externamente, observamos o monte púbico e a vulva. Já internamente, temos a vagina, o útero, tubas uterinas e os ovários. No colo do útero se ligam essas tubas uterinas, que possuem um formato afunilado e no seu final há as fímbrias. As tubas uterinas têm como função a condução do óvulo ao útero. A menstruação consiste no deslocamento de endométrio, que é o tecido de revestimento interno do útero, de acordo com o ciclo hormonal. Mas afinal, o que é endometriose? A endometriose é uma condição em que o endométrio funcional, que é a parte interna do útero onde geralmente o embrião se aloja, se implanta fora da cavidade uterina. Essa implantação causa inflamação e, dependendo do lugar onde ela acontece, causa sinais e sintomas diferentes. Nossa, mas essa doença é comum? É grave? A endometriose não é uma doença maligna, mas é uma doença muito comum. A sua prevalência entre todas as mulheres é de 10%. Já entre mulheres em idade fértil, essa prevalência vai de 25% a 50%. A endometriose geralmente acomete os ovários, o ligamento largo do útero ou o fundo de saco posterior. Porém, ela também pode acontecer em outras áreas, como nas tubas uterinas, no cérvice, na bexiga, nos ureteres, na vagina, nos intestinos e até mesmo na pleura, no diafragma e nos pulmões. Ficou perplexo com o tamanho do problema. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Como você pode ver, a endometriose é uma doença muito frequente na população feminina. Mas tenho certeza que você ficou curioso e já quer saber como ela surge. Não se sabe ao certo como a endometriose surge, mas existem 3 diferentes teorias para tentar explicar esse acontecimento. A teoria mais aceita atualmente é a do fluxo retrógrado da menstruação. Segundo essa teoria, as células do endométrio que deveriam ser expelidas durante a menstruação, ou seja, descer, movimentam-se no sentido inverso, subindo, sendo transportadas para a cavidade pélvica, ou seja, fora do útero, podendo cair nos ovários ou na cavidade abdominal. A segunda teoria afirma que as células do endométrio viajam por veias e vasos linfáticos que passam pela região uterina, espalhando esse tipo de célula para fora da sua localização habitual da pelve. E a terceira e última teoria afirma que o epitélio pélvico sofre uma mudança em suas células, originando células semelhantes ao endométrio. Esse processo chama-se metaplasia. Independente do tipo de teoria, todas elas tentam explicar o surgimento da endometriose, que é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Agora vem aquela questão. Quando desconfiamos dessa doença? Quais os sinais e sintomas? A sintomatologia da endometriose ela é muito variada. Em alguns casos, as mulheres são assintomáticas, que é aquela endometriose que é caracterizada como endometriose extensa. E já em outros casos, as mulheres podem sentir dores fortes ou até muitas vezes incapacitantes, que é aquela endometriose que é considerada endometriose mínima. God, that's no big deal. Most women don't even feel them. Okay, no uterus, no opinion. Quando há sintomas, observa-se dores pélvicas cíclicas relacionadas ao período menstrual e também dores durante a relação sexual, chamada de dispareunia. Além disso, também é muito comum o aparecimento de massas anexiais e infertilidade. Outro ponto importante é que os sintomas variam conforme o local de implantação do tecido endometrial. Por exemplo, se acometer o intestino grosso, pode ocorrer sintomas como dor ao evacuar, constipação, distensão abdominal ou diarreia. Já se o local de implantação desse tecido for os ovários, pode ocorrer o surgimento de massas como endometriomas, que possuem dimensões de 2 a 10 centímetros. Nesse caso, se houver o rompimento dessa massa, vai ocorrer dor abdominal aguda e sintomas peritoneais. Bom, um ponto que merece destaque é a diferença entre endometriose e os quadros de cólicas menstruais. Na endometriose, a qualidade de vida é afetada de forma mais drástica. A dor pélvica pode ser tão intensa a ponto de fazer com que mulheres busquem atendimento, mesmo em situações adversas, como por exemplo em dias de prova
ou dias em que elas não poderiam faltar ao trabalho. Assim, ao examinar uma paciente com dor pélvica cíclica e persistente, deve-se considerar a possibilidade de endometriose. Além disso, outros diagnósticos diferenciais do quadro de endometriose são doença inflamatória pélvica, infecção do trato urinário e síndrome do intestino irritável. Por isso, a necessidade de exames de imagem, cultura cervical e de urina. Você já deve estar aí pensando, e como podemos diagnosticar essa doença? O exame pélvico pode estar dentro da normalidade ou pode apresentar algumas alterações sugestivas para o diagnóstico. Por exemplo, útero retrovertido e fixo, ovários maiores, septo retrovaginal engrossado e muito mais. As alterações nos exames de imagem são avaliadas inicialmente por meio de ultrassonografia, que é o exame de escolha para analisar a pelve feminina. Contudo, a ressonância magnética pode ser bastante útil para a avaliação do quadro de endometriose, apesar da habilidade do profissional que realiza o exame, claro, e a extensão da doença serem fatores limitantes. Nessa imagem, é possível observar o endometrioma em ovário esquerdo de uma mulher de cerca de 30 anos. Esse endometrioma está sendo apontado pela seta em uma imagem hipoecóica, o que significa que o sinal está saindo do transdutor e voltando com pouco eco. Já essa imagem foi obtida por uma ressonância magnética em corte axial. Nela, é possível observar 2 endometriomas bilaterais que estão apontados pelas setas escuras. O diagnóstico deve ser confirmado por visualização direta por meio de cirurgia. Pode ser por laparoscopia pélvica, laparotomia ou biópsia. As lesões visualizadas apresentam coloração castanho amarronzadas e por isso são chamadas de lesões achocolatadas. Chocolate! 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 Essa lesão achocolatada é o que podemos ver nessa figura de um endometrioma removido cirurgicamente. Já nessas imagens, as setas indicam tecido endometrial implantado em locais diferentes do corpo, que foram visualizados durante a cirurgia laparoscópica. Agora que você já sabe o que é a doença, seus sintomas e como diagnosticar, só falta o tratamento, né? Afinal, como ele funciona? A escolha do tratamento é baseada na gravidade das lesões, na extensão e localização da doença, na idade e na vontade de engravidar da paciente. O tratamento ele pode ser medicamentoso, cirúrgico ou pode acontecer uma combinação entre essas duas formas. Em todo caso, o objetivo do tratamento será controlar os sintomas. O tratamento medicamentoso pode ser iniciado com analgésicos, geralmente anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, com auxílio de contraceptivos hormonais e progestina, para inibir o crescimento e a implantação endometrial. O tratamento cirúrgico ele é feito em casos moderados e graves. Ele pode ser mais conservador ou mais radical. O conservador é aquele que retira todo o tecido endometrial que está fora do útero e suas aderências. Já o tratamento mais radical é aquele considerado em casos mais graves. Além disso, também deve-se levar em consideração o desejo da mulher de engravidar ou não, porque ele é feito a retirada completa do útero e pode também se considerar o fato de tirar as trompas e ovários. Que desempenho fabuloso. Fã.